Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Uma segunda, é claro, que promete muito para o torcedor vascaíno, principalmente se tratando por avanço em algumas negociações, por desfecho em outras e também, é claro, por anúncio. Hoje há uma grande expectativa de que Nuno Moreira, o português, venha a ser anunciado como o mais novo reforço do Vasco da Gama e se junte, a Benjamin Garré como o segundo reforço para o setor ofensivo do Vasco nesta temporada de 2025. A gente vai falar muito sobre isso, até porque ontem ambos, estiveram presentes aí em São Januário para acompanhar a partida entre Vasco da Gama e Botafogo. Falaremos também sobre a situação de Manuel Capasso, A gente, quando acha que vai, acaba não indo e se confirmou ontem que definitivamente Manuel Capasso não está nos planos do Vasco para a temporada de 2025. Vamos falar sobre esse Vasco Flamengo, confronto que vai acontecer aí nesse próximo final de semana, pelas semifinais do Campeonato Carioca e muitas outras novidades, muitas outras informações. Teremos aí pela frente um Acorda Vascão agitado, movimentado, cheio de muitas novidades e informações para todos vocês. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que ainda não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia e sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, eu, Lucas, conto muito aí com você, torcedor vascaíno. Venha fazer parte da nossa família, venha deixar o seu like aqui nesse vídeo para ajudar a divulgação desse Acorda Vascão, venha se inscrever, venha ajudar de todas as maneiras possíveis o canal do Gigante Vasco. Show? Conto com você então, hein, vascaíno. Vambora fazer com que o nosso trabalho chegue a cada vez mais pessoas dentro dessa plataforma do YouTube. E começar, é claro, falando sobre ontem. Pois ontem, às 6h30 da tarde, às 18h30, o Vasco da Gama entrou em campo contra a equipe do Botafogo, atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Botafogo que enfrentou o Vasco da Gama com o que seria não o time titular, mas com o que tem de melhor à disposição em campo. Uma equipe que veio, para enfrentar o Vasco da Gama com o bom ponta Matheus Martins, o bom atacante Igor Jesus, o ótimo volante Greg, um time que veio completo, goleiro John, tudo que tinha realmente à disposição para o técnico interino Cláudio Caçapa, ele colocou em campo. E o Vasco, um que também tinha de melhor, o que não é tão bom, mas é o que Fábio Carille hoje tem em suas mãos, enfrentou o Botafogo e venceu. 1-0 com o gol marcado por Paulo Verratti aos 18 minutos da primeira etapa na penalidade máxima. Paulo Henrique faz uma bonita jogada pelo lado direito, em cima inclusive de Matheus Martins, cruza a bola com a canhota, a bola bate na mão do lateral esquerdo do Botafogo cuiabano e na penalidade Verratti marca abrindo o placar para o nosso Cruz Maltino. Verratti que com o gol marcado ontem contra a equipe do Botafogo em São Januário chegou a uma marca impressionante desta temporada. 7 gols marcados e uma assistência em 9 partidas. Pablo Verratti definitivamente nessa temporada vem tendo os seus melhores números. Uma média aí de quase 1 gol por jogo. Algo que ele nunca teve. A sua melhor média, como profissional, aconteceu lá no ano de 2020, onde ele fecha o ano tendo 20 partidas com a camisa do Belgrano e 14 gols marcados. Essa foi a melhor média de Verratti durante toda a sua carreira como profissional. E hoje, com os números dele, parece que a sua média poderá ser igualada ou até superior à que ele teve nesta temporada de 2020 no Belgrano. O Vasco da Gama aqui, como eu trouxe a vocês no pós-jogo de ontem, não sofreu na primeira etapa, foi muito bem, abriu o placar e continuou bem firme. O goleiro Léo Jardim nem sofreu no primeiro tempo. Entretanto, que no segundo tempo, com as alterações do Botafogo, as melhoras a partir dessas substituições, o Botafogo cresce no jogo, toma conta da partida e o Fábio Carille meio que demora um pouco a mexer. E essa demora, ao meu ver, foi o que mais errou
o técnico na noite de ontem, né? Assim, uma bobeira, cara. Só substituir e o Fábio Carille preferiu manter na escalação inicial e o Vasco acabou sofrendo mais do que talvez precisaria definitivamente sofrer. Sofreu, resistiu, Fábio Carille fez alterações, colocou Payet, colocou Puma, colocou o Paulinho, colocou o Jair e o Vasco não continuou, o Vasco melhorou e acabou conseguindo retomar para si o controle da partida e terminar o jogo com os 3 pontos e automaticamente a vitória conquistada. Um Vasco que fecha o jogo com 43% da posse, enquanto o Botafogo 57%, chutando 10 vezes ao gol do goleiro John, enquanto o Botafogo 10 vezes ao gol do goleiro Léo Jardim, o Vasco tendo 4 escanteios ao seu favor, o Botafogo 4 escanteios contra. Um jogo definitivamente, ao meu ver, muito equilibrado. Primeiro tempo do Vasco e um segundo tempo, sua grande maioria, do Botafogo, com o Vasco tendo chance de ampliar o placar, diante, é claro, do contra-ataque que o adversário deu nessa segunda etapa. E o Fábio Carille, na entrevista coletiva, falou o que ele, como técnico do Vasco, enxergou da partida. E a gente traz aí as palavras de Fábio Carille para você, nesse Acorda Vascão. Não é acomodação de jeito nenhum, né? Acho que é uma palavra que não cabe para um time que guerreou tanto dentro de campo. O que eu quero melhorar é principalmente quando a gente roubar a bola, ficar com a bola. A gente passou a entregar muito rápido para o adversário e aí a gente não consegue sair de trás, né? Eu acho que teve momentos ali que a gente poderia ter saído jogando, a gente optou pela bola longa, né? Mas acho que essa primeira vitória em clássico, uma vitória importante, vai acalmar, né? Para que os próximos jogos a gente tente mais fazer aquilo que foi programado. Então daqui a pouquinho resolvem chutar a bola para frente, colocar uma bola para brigar, sendo que a gente poderia tentar sair jogando, né? E com isso, essa questão de sair de trás é isso, é recuperar, que nem teve uma bola, por exemplo, que o João carregou, faz o passe e fica com a bola, né? Perde, aí a gente não consegue se manter no campo ofensivo tendo posse de bola. É isso que a gente precisa melhorar. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, as palavras de Fábio Carille, concorda com as palavras do treinador? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O certo é, o Vasco enfrentou o Botafogo ontem e no próximo final de semana, o Vasco já tem o seu adversário definido. Tá aparecendo aí na imagem a vocês a tabela de classificação, né, do Campeonato Carioca. Vasco da Gama terá aí pela frente, meu amigo torcedor vascaíno, o Flamengo. O Vasco terminou na 4ª colocação geral da Taça Guanabara, o Flamengo na 1ª posição com 23 pontos, e entre Vasco da Gama e Flamengo temos Volta Redonda na vice-liderança com 20 e o Fluminense na 3ª posição com 17 pontos. Com isso, as semifinais já estão definidas. Vasco, Flamengo, Volta Redonda e Fluminense. O Flamengo, que pelo fato de ter tido, né, a melhor campanha, terá aí o resultado a seu favor, terá uma vantagem nas semifinais. O Flamengo terá a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, ou seja, se o primeiro jogo for 1-1 e o segundo jogo for 1-1, o Flamengo passa. Se o primeiro jogo o Vasco vencer pelo placar de 1-0 e o Flamengo o segundo jogo vencer pelo placar também de 1-0, o Flamengo passa, porque pelo resultado igual de 1-1, o Flamengo terá a vantagem. Então, tanto o Flamengo contra o Vasco joga com essa vantagem, quanto também Volta Redonda contra o Fluminense também tem a mesma vantagem de 2 resultados iguais. Afinal, ninguém tem vantagem, todo mundo joga assim, com o mesmo placar, empate é penalidades máximas. Temos aí esses 4 disputando, né, a final, as semifinais do Campeonato Carioca, teremos Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu, Madureira e Boa Vista disputando as semifinais da Copa da Taça Rio. Botafogo não conseguiu chegar a nenhuma semifinal, nem a da Taça Rio, nem a do Campeonato Carioca, e o Bangu foi a equipe infelizmente rebaixada à Série B do Cariocão. É importante lembrar que o Vasco, terminando a competição na 4ª colocação, tem vaga garantida para a Copa do Brasil de 2026, assim como Fluminense, Volta Redonda e Flamengo. E agora, Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu, Madureira e Boa Vista disputam aí mais uma vaga na Copa do Brasil. Quem conquistar o título da Taça Rio tem vaga automática para a Copa do Brasil de 2026. E é claro, o Vasco tem pela frente uma barra, né? O Vasco irá enfrentar um Flamengo, jogo que ainda não tem data definida, tá? A expectativa é que essa partida aconteça de fato no sábado, mas há a possibilidade desse jogo acontecer na sexta.
há uma possibilidade irrisória, mas há. Portanto, realmente a grande chance é que essa partida aconteça no sábado. Dia 1º, o jogo de ida, e dia 8, o jogo de volta. Terça-feira, amanhã, estará sendo definido, tá? Tanto os horários quanto também o local, que deve ser no estádio Jornalista Mário Filho, no Maracanã. A situação do Vasco é um pouquinho pior do que a do Flamengo. Por quê? O Flamengo hoje, nesse momento, só disputa o Campeonato Carioca. O Brasileiro ainda não voltou e a Libertadores, que é outra competição que o Flamengo também disputará, ainda não se iniciou. Com isso, o Vasco da Gama, diferente do Flamengo, vai se cansar mais, pois enfrenta o Flamengo agora, nesse próximo dia 1º, né, de março, muito provavelmente sábado de Carnaval. E no meio da semana, o Vasco da Gama enfrentará uma equipe da Copa do Brasil. No dia 5 de março, no meio da semana que vem, o Vasco da Gama terá o jogo da segunda fase da Copa do Brasil. O adversário do Vasco ainda não foi definido. Então o Vasco enfrenta o Flamengo no dia 1º, tem um jogo no dia 5 pela segunda fase da Copa do Brasil e no dia 8 volta a enfrentar o Flamengo pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Então assim, barra pesada, o Vasco terá uma semana lotada, sábado a sábado com 3 jogos, 2 clássicos pela semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo e mais um jogo também decisivo contra algum adversário ainda não definido pela Copa do Brasil. Salvo engano, esse adversário será definido nessa semana agora, será o Nova Iguaçu ou uma outra equipe. Certo é, o Vasco tem que focar, o Vasco tem que ir com tudo, o Vasco tem que buscar esse resultado. E Fábio Carille, sem dúvida nenhuma, foi perguntado exatamente sobre isso, sobre o Vasco e Flamengo, sobre o confronto das semifinais. Ele respondeu e a gente traz as palavras de Fábio Carille aqui a vocês. Eu discordo de você. Teve momentos, os primeiros 25 minutos do Fluminense foi muito bom, depois a gente se perdeu. O primeiro tempo do Flamengo foi horrível, o segundo foi bom. Então não é o jogo todo. Cara, acabou um clássico importante. Não só pela classificação, não só por ser o primeiro clássico dessa temporada vencido com esse grupo que está se formando. Então teve muitas coisas importantes, fazer eles acreditarem. Só que a gente teve um pouquinho mais de tempo em relação ao Botafogo para trabalhar, então a gente procurou deixar as coisas mais claras para eles nos treinamentos. Foi isso que foi feito, foi isso que eu preciso fazer muito essa semana, aproveitar. Já sabemos quando é o primeiro jogo? Ainda não? Né? Saber para que a gente programe bem a semana, deixe as coisas melhor resolvidas na cabeça deles para que eles possam ir para um jogo e dar uma resposta melhor do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo na temporada. Mas o segundo tempo do jogo contra o Flamengo já dá assim, um conforto assim, para mostrar que a gente pode, e acreditar que a gente pode organizar. É claro que em relação aos 3 do Rio, o Vasco está um passinho atrás, né? Botafogo, Fluminense recém-campeão da Libertadores, o Flamengo ganhando muito, o Botafogo com um ano, e o Vasco vem construindo e vai construir, principalmente com o trabalho do dia a dia e com o entendimento de todos. Vascaíno, eu venho aqui empolgadíssimo com a vitória do nosso Vasco da Gama para te pedir um favor, tá? Larga o dedo aqui nessa palavrinha, inscreva-se. É rápido, é fácil, mas você ajuda muito o nosso crescimento. Agora, falando sério, falando na boa, é um recado rápido. A gente está na meta de chegar aos 147 mil inscritos para chegar aos 150 mil. Então, de verdade, se inscreva. Aqui embaixo dessa palavrinha, inscreva-se. Você não paga, você não tem trabalho, é só clicar nesse botãozinho e pronto, tá? Então se inscreva. Você que está chegando aqui pela primeira vez, você que já é um frequentador do canal, que já curte o nosso canal, se inscreva. E além disso também, se você já é inscrito, deixa o like, que é o like que divulga o nosso canal, para que outras pessoas também se inscrevam. Compartilhe, passe para os seus amigos, vamos fazer o canal do Gigante crescer cada vez mais. E a gente depende de você para que isso aconteça. Show? Agora fiquem com o vídeo, porque tá definitivamente imperdível. Valeu, rapaziada! Saudações vascaínas. Bom, meu amigo torcedor, então, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do técnico Fábio Carille. E falando sobre esse clássico dos milhões, agora eu saio um pouquinho desse lado jornalista e entro um pouquinho no lado Lucas, no lado da troca de ideia. Eu brincando com alguns amigos no sábado, eu até comentei, né? Muito se falava sobre o Vasco da Gama e Flamengo. Eu ainda não tinha visto esse pessoal após o Clássico dos Milhões. Como sempre, quando a gente tem amigo flamenguista e acontece um Clássico dos Milhões
e o Vasco da Gama perde, a gente desaparece. Eu, pelo menos, Lucas, não sei você, mas sou aquele torcedor que antes do clássico fala que o Vasco vai ganhar, vai pintar o 7, vai golear. E aí, automaticamente, a partir do momento que eu brinco, eu zoo, se perder, eu vou ser zoado de volta. Então, para evitar exatamente essa zoação, eu saio de cena, eu sumo do mapa. Mas tive que reaparecer e reapareci nesse sábado e muito se falou do Vasco e Flamengo. E aí, Lucas, e o Vasco e Flamengo? O que aconteceu? Pô, perdeu de novo. E aí, em determinado momento da conversa, bem legal, eu falei assim, olha só, a gente perdeu, mas a gente ainda vai se reencontrar nesse ano. Eu nem tava falando sobre semifinal de Copa de Campeonato Carioca, tava falando talvez de uma final. Entretanto, eu tinha uma desconfiança grande que o Vasco não chegaria às semifinais do Campeonato Carioca, então pensava muito mais até mesmo no Campeonato Brasileiro, no jogo de primeiro turno, de retorno. Mas eu falei, vocês vão enfrentar um Vasco completamente diferente do Vasco que vocês enfrentaram naquela partida da Taça Guanabara. E é uma realidade. Vasco e Flamengo da Taça Guanabara foi um. O Vasco e Flamengo das semifinais do Campeonato Carioca será outro completamente diferente. E é isso que a gente espera. Eu acho que é isso que a gente espera, não pelo lado técnico, tá? A gente vai entrar no mérito já já. Mas pelo lado de postura. Mas precisa ter uma postura melhor contra o Flamengo. Essa ideia de colocar numa posição de inferioridade que o Vasco vem se colocando contra o nosso maior rival é algo completamente ridículo. Para um torcedor vascaíno que está acostumado com os tempos áureos de Vasco da Gama, o Vasco não pode se comportar dessa forma contra o seu maior rival. Então eu creio que eu verei essa mudança no Vasco da Gama já nesse próximo Clássico dos Milhões. Eu creio que eu verei desde a primeira etapa o Vasco que a gente viu no segundo tempo. O Vasco que amassou o Flamengo, o Vasco que empurrou o Flamengo para trás, o Vasco que, como se diz no ditado do futebol, machucou o seu rival. Porque o primeiro tempo foi completamente confortável a eles. Então eu espero que o técnico Fábio Carille, junto com o seu elenco, possa entender que aquele primeiro tempo do Clássico dos Milhões na Taça Guanabara é um primeiro tempo para esquecer, para jogar fora. E o segundo tempo é um segundo tempo para olhar com bons olhos, entender que aquela é a postura que o Vasco tem que ter contra o Flamengo, de botar a bola no chão, de jogar e de não ter medo de quem está do outro lado. E é isso que a gente espera com relação à postura emocional, a postura do Vasco da Gama de fato em campo. Mas até pelo lado técnico, e foi exatamente isso que eu quis dizer, não foi pela questão de postura não aos amigos flamenguistas, foi o lado técnico. Eu acho que tecnicamente o Vasco vai desempenhar melhor. E por conta desses dois rapazes que estão aparecendo aí na imagem a vocês, e que estiveram ontem em São Januário, Bruno Moreira e Benjamin Garré. Garré já anunciado nesse último sábado. Hoje, a gente não tem ainda informações, mas o Vasco deve sim se representar no CT Moacir Barbosa. Caso não, os jogadores terão folga, né? O Vasco se representa apenas amanhã e terá terça, quarta, quinta e sexta para se preparar para o Clássico dos Milhões, que muito provavelmente irá acontecer. E amanhã a expectativa é que Benjamin Garré, com toda certeza, esteja no CT, mas não apenas ele, como também Nuno Moreira. Nuno Moreira, que ainda não foi anunciado, mas desembarcou, né, no Rio de Janeiro nesse último sábado pela parte da manhã, e ontem mesmo já estava acompanhando o próprio Garré nas arquibancadas de São Januário, no camarote de São Januário. A expectativa é que esses dois joguem o Clássico dos Milhões. O Vasco tem até a próxima quinta-feira para inscrever jogadores. Então, assim, Benjamin Garré e Nuno Moreira, eles têm que ser anunciados para que até quinta possam já ser regularizados para enfrentar o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca. Assim como também, se o Lloyd definitivamente vier e deve vir, o Vasco tem que correr contra o tempo com relação a ele, mas isso é um assunto para o vídeo da parte da tarde. O certo é, Benjamin Garré e Nuno Moreira já darão uma outra cara ao Vasco. E tendo terça, quarta, quinta e sexta para treinar, espero que o Fábio Carille os coloque em campo. Porque, pô, o último jogo do Nuno Moreira, meu amigo torcedor vascaíno vestindo a camisa do Casa Pia, foi agora, ó, no dia 15 de fevereiro. Tem nem uma semana da última partida do Nuno Moreira. Aliás, tem uma semana, né? Tem 7 dias, 8 dias do último jogo do Nuno Moreira. Benjamin Garré, ele também. A última partida do Benjamin Garré, né? Vestindo a camisa do Krylia Sovetov. Eu tô tentando procurar aqui, mas não estou conseguindo achar. Deixa eu ver a última partida do Krylia Sovetov. Eu não sei se vai aparecer. Não vai aparecer porque o Krylia Sovetov tava viajando, né? Krylia Sovetov estava participando de uma série de amistosos. Então creio que não irá aparecer. Amistosos, inclusive, em território turco, tá? Pronto. A última partida do Krylia Sovetov foi no domingo, dia 16/2. Exatamente, domingo, dia 16/2
em uma partida válida exatamente por um amistoso, onde Benjamin Garré atua. Então, assim, ambos os jogadores estavam jogando tão bem fisicamente. A respeito dos dois atletas que já estão aqui, acho que nem assinaram o contrato ainda, chegaram no final de semana, estão passando por exames, não fez nenhum trabalho comigo ainda, tem até quinta-feira para ser inscrito, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de calma, ver o que a semana vai mostrar, ver a adaptação desses atletas que vêm de lugares que hoje é frio, né? Tanto a Turquia como Portugal, a temperatura a gente sabe, nós sabemos que é mais baixa, então esperar a adaptação, esperar o dia a dia para a gente tomar a melhor decisão. Meu amigo torcedor vascaíno animado, você acha que dá para vencer o Flamengo nesse Clássico dos Milhões? Eu acho que dá. E seria lindo demais começar a temporada eliminando eles. Imagina, né? A gente elimina o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca e é campeão ainda carioca em cima do Fluminense. Seria coisa linda, né? De almanaque, para mostrar definitivamente que o nosso Vasco está voltando. Infelizmente, porém, para fechar o vídeo, eu tenho que falar sobre uma saída, que é de Benjamin Garré. Se Fábio Carille ontem falou sobre os reforços, Fábio Carille ontem fez questão de confirmar a saída de Manuel Capasso. Capasso que ontem foi relacionado para a partida, mas o fato dele ter sido relacionado não foi sobre uma utilização do mesmo, mas foi porque o regulamento do Campeonato Carioca e do futebol brasileiro de um modo geral diz que o atleta, antes de ser emprestado, ele precisa ser utilizado pela sua equipe em uma lista de relacionados apenas por pelo menos uma vez. Então ontem o Vasco optou por relacionar Manuel Capasso para que ele possa ser negociado nessa janela do futebol brasileiro. E ontem, é claro, pelo fato de ter sido relacionado, o Carille foi perguntado sobre isso, porque ninguém entendeu se o Carille levou para emprestá-lo, se o Carille levou para utilizá-lo. O Carille respondeu e a gente traz a resposta do técnico a vocês. Ele não faz parte, tá? Mas ele precisava ser relacionado um jogo para que se estenda a possibilidade dele ser negociado. Pelas informações que eu tenho, já apareceram 4 clubes e ele não quis ainda. Eu estou com 2 meninos ali que eu estou gostando demais, que é o Lincoln e o Luiz Gustavo. Estão treinando e eu estou gostando. Eu quero, na hora que formar esse grupo aqui, eu quero dar espaço para os meninos, abrir espaço para os meninos ali, ter espaço para que esses meninos possam trabalhar com a gente. Então a decisão pelo Capasso, juntamente com a diretoria, foi por isso. Não atrapalha em nada, porque a gente leva 12 para o banco, né? E se ele não fosse relacionado a um jogo, por ter vindo de fora do país, não poderia mais ser negociado com o clube no Brasil até o meio do ano. Então a escolha pelo Capasso foi por isso. Amigo torcedor vascaíno, mais confirmado do que nunca, né? Manuel Capasso, de fato, não será utilizado pelo nosso Vasco da Gama. Uma pena, porque se tem espaço para o Souza, eu acho que sobra espaço para o Capasso, tá? Mas as loucuras aí de Pedrinho, Fábio Carille e companhia, eu não quero nem pensar e imaginar por que o Souza tem espaço e o Capasso não tem. Eu não quero entrar nesse ninho de marimbondo não, gente. De verdade mesmo, mas deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Eu, Lucas, conto muito com a sua presença. O Lucas, conto muito com o seu apoio, o seu joinha, o seu gostei, como a gente sempre fala aqui, porque é muito importante para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vambora, vascaíno. Ajudem o nosso canal, curtem, compartilhem. E como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas. E outra, dê uma olhada aí no nosso pós-jogo de ontem. Rapidinho, curtinho. Tá aparecendo aí na tela final para vocês. Show? Dê uma olhada então no nosso pós-jogo. Agora sim, valeu rapaziada e saudações vascaínas.